Amém. Irmãos, nós vamos passar em rápidas palavras, aí eu gostaria que cada um externasse aí, o Benedito, a Monique, a Lohane, rápidas palavras, 2, 3 minutinhos de cada um, falar um pouco, né, um testemunho da sua conversão ao Senhor. Amém? Vai começar com... eu ia dar prioridade às irmãs, mas eu acho que elas estão mais nervosas. eu vou começar então, quem está aqui na minha direita aqui, o irmão Benedito. Ele vai contar o testemunho dele aí, em rápidas palavras aí. Boa noite a todos. Meu nome é Benedito. Queria deixar primeiramente um versículo para todo mundo, que esse versículo fica na minha vida, né, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? É motivo de muita alegria estar aqui nessa igreja de novo. Queria agradecer o pastor Linhares, queria agradecer ao Diel, queria agradecer ao Anderson, né, que quem sabe, né, que quando eu cheguei na igreja lá, que eu era usuário de droga, cheguei arrebentado lá na igreja, né, pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né, eles me acolheram, eles me ajudaram, eles me internaram, né, e graças a Deus houve uma mudança muito grande na minha vida, que hoje, nesses 6 meses que eu estou lá internado, eu não troco para o resto da minha vida que eu vivi antes, né, que aprendi muito, né, antigamente meus familiares, eles são todos católicos, eu não gostava de crente, né? Não gostava, irmãos, eu era daquele que eu via crente na porta, passar na porta, saía correndo. Pela honra e glória do Senhor, eu amo ser crente, amo a palavra do Senhor, glorifico o nome do Senhor, por tudo que Ele tem feito na minha vida, por estar de pé hoje, entender, né, que hoje vale muito mais ajudar ao próximo, ter amor ao próximo, né? Porque isso começa, desde o início, começa dentro de casa. Se alguém odiar seu irmão, odiar alguém, né? Que o amor supera todas as coisas, né? Porque está lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Né, quem somos nós de não nos amarmos uns aos outros, né? Porque a igreja tem que estar unida, tem que um amar ao outro, né? Sem ódio, sem rancor, para nós termos um mundo melhor, né? E que lá na rua tem vários Beneditos também, né? Precisando de ajuda, né? Como hoje lá eu sou monitor lá do pastor. O pastor tem muita confiança em mim, nós ajuda lá os irmãos, isso é gratificante para mim, né, tá podendo exercer esse cargo lá na obra, né, Monte Sinai. Pela honra e glória do Senhor, estou de pé hoje e agradeço essa igreja, que é a igreja que eu amo, que eu aprendi a amar, e todos aqui também, né, e muito obrigado a todos, essa igreja Batista Primeiro Amor, e quero desejar boa noite a todos. Obrigado. Meu Deus do céu. Socorro. Ai, meu Deus. Pode tirar. Nossa, estou me sentindo espocada. Deixa eu ver se eu não vou atropelar as palavras. Eu posso falar esse microfone? Fala alto. Será? Vamos falar assim, fala mais uma vez. Deixa eu tentar. Então, acho que eu vou embolar um pouquinho as palavras aqui, porque eu estou nervosa. Mas então, como o irmão Adiel disse, tem, né, pessoas que conheceram o Senhor
mas que não se batizaram e é estranho. E eu com a minha irmã, a gente conheceu o Senhor há muito tempo, mas a gente ainda assim continua lá na igreja católica. A gente veio de um berço cristão, né, na igreja católica, e até então a gente achava que a gente conhecia o Senhor, achava que tinha um relacionamento com Ele. E muitas vezes, quando a gente nasce em um lar cristão, a gente acha que a gente já conhece, mas a gente não conhece. Sempre tem um momento que a gente fala assim, agora eu conheço o Pai. E que aí a gente, realmente, Deus muda a nossa vida. Então, como a gente tinha conhecido, eu já era de uma família cristã, eu tinha assim, um zelo, assim, eu orava do meu jeito, tudo, mas não era como é hoje. Eu acho que eu fui mesmo, assim, começar a buscar realmente o Senhor mais, ter essa sede, quando a Lohane, ela começou a fazer crisma, e daí ela sempre contava como é que era a crisma dela, super interessante. Na época que eu fiz crisma, eu era desinteressado pela minha crisma. Eu ficava conversando de Naruto com um amigo meu da crisma, não prestava atenção. E quando a Lohane começou a fazer, ela começou a contar como que era, como que eles passavam a palavra do Senhor, e isso foi me cativando. Daí quando ela terminou a crisma dela, eles chamaram ela para ser auxiliar, e se outras pessoas, de catequista, e se outras pessoas quisessem, também poderia. E eu, com a Lohane, sempre teve esse anseio de falar do Senhor para as pessoas. E daí eu quis entrar essa catequista junto com ela. E foi aí que eu comecei a procurar por mim mesma a palavra de Deus. E nisso, a gente foi vendo vídeo de devocional protestante para poder explicar para os nossos crismandos, porque de padre era muito difícil de entender. E daí, um dos vídeos que a Lohane falou para mim é que ela falou que a salvação é pela graça. E eu fiquei super passada, porque sempre na missa dava a entender que era pelas obras, e não é. E daí eu fiquei passadíssima, e depois eu também parei para perceber, como que eu posso achar que eu posso ser salva pelas obras? Nunca, né? Não tem como. E eu acho que foi aí que eu comecei a buscar mais o Senhor, e depois eu com a Lohane, a gente começou a fazer leitura bíblica, porque também como que a gente vai falar de Deus para as pessoas sem conhecer a palavra de Deus? E daí foi mais essa sede, e todo mundo falava, Deus é isso, Deus é aquilo, mas eu realmente por si só não sabia como que era Deus mesmo. E lendo a Bíblia, vendo como Deus cuidava pessoalmente dos israelitas, alimentava eles todos os dias, mesmo quando a gente vira as costas para Ele, Deus cuida da gente mesmo assim. E daí que eu fui conhecendo o caráter de Deus realmente, vendo como Deus é maravilhoso. E é nos pequenos detalhes que a gente vê como Deus é bom e cuida da gente, né? E justo, né? Porque para a gente ser salvo, Ele entregou o Filho dele. Então alguém pagou por isso e foi preço de sangue. E Jesus também escolheu se entregar pela gente. Ele sofreu a ira de Deus para a gente estar salvo. Daí, eu com a Lohane, a gente já tinha conhecido o Senhor, mas a gente não queria sair da igreja católica, porque é tipo, como a Lohane já tinha dito para a Cris um dia, é que nem casado. Você casa, você está acostumado, e a gente, desde pequena, a gente estava lá na igreja. Então, para sair, a gente tinha aquele apego pela igreja. Tipo assim, a gente já sabia que tinha muita coisa que era errada, a gente não fazia as práticas que eram erradas, mas mesmo assim a gente queria estar lá. E só que estava ficando muito estranho, porque a gente só ia na missa, e daí a gente não estava mais participando de nada na igreja, e Deus queimava o nosso coração para a gente fazer algo mais dele. E a gente ficou lá estagnada, parada, sem fazer nada, a gente estava frustrada, desanimada, e daí a gente até pensou em sair da igreja e ficar sem igreja nenhuma. Eu já vi que não dava mais para ficar lá, só que eu não queria sair sozinha, daí eu não falei nada. Daí até que Deus tratou com a Lohane, que daí ela falou, Monique, a gente precisa mesmo sair e se batizar, porque a gente foi batizado como era bebê, mas a gente precisa ter a nossa convicção, né, que a gente foi salva, a nossa certeza que a gente quer entregar nossa vida para o Senhor. E daí foi então que a gente falou assim, a gente precisa se batizar. E a gente, quando a minha mãe conheceu a Elisa, e daí, já conhecia a Elisa antes. 2019 e 2018. Daí, a minha mãe já tinha falado da Ibaba pra gente, daí passou o contato da Elisa pra gente, e daí o Lohane veio pra Ibaba, assim, quero batizar amanhã.
E daí quando a gente soube que não, que tinha processo, a gente até ficou meio assim, frustrada, sabe? Porque a gente queria batizar logo. Mas com o tempo a gente viu como era importante esse discipulado. Porque mesmo sabendo que a gente já sabia certas coisas, como a Lohane fala, a chave do evangelho é se lembrar. Então a gente tem que sempre estar se lembrando e estar vendo o quanto a gente é pecador e o quanto a gente precisa melhorar. E o discipulado foi maravilhoso na nossa vida. Eu nem queria que acabasse o discipulado, mas felizmente vai acabar. Mas eu sei que o Senhor tem mudado muito em mim. Que nem eu tinha comentado esses dias com um amigo meu, até que eu parei a perceber. Eu sempre tive muito problema de autoestima, mas depois que eu comecei a colocar o Senhor realmente na minha vida, eu não ligo mais para isso, porque Deus é maravilhoso e Ele preenche a minha vida. E Ele está sempre me mudando e espero que Deus continue me mudando desse jeito, porque eu preciso. Tinha chegado, bonito. Socorro, gente. Tira a máscara, começa a escola. Ai, gente, minha voz é feia no microfone. Então, gente, a gente, né, eu nasci num berço cristão católico, mas assim, eu desde criança, assim, eu nunca tive apego por santos e afins, eu sempre fui direto a Deus, porque digamos que eu não tinha uma conexão quando eu tentava com os santos, assim, eu só dava certo com Deus. Aí eu achava que aí eu achava até que eu estava errada por não ter essa conexão com eles, sabe? E assim, a minha decisão mesmo, assim, apesar de estar na igreja e fazer tudo, era de seguir a Deus verdadeiramente, foi com 14 anos na minha crisma. A crisma, para quem não sabe, como na igreja católica você batiza a criança, é a confirmação do seu batismo, que é a sua decisão, que você quer continuar seguindo a Cristo. Então, eu estava assim, convicta nessa época, e assim, eu tive mais essa coisa por conhecimento na minha crisma, porque lá eles contaram como é que era a vida cristã. Eu amava a minha crisma, eu chegava correndo e contar para a Monique o que foi passado. Então, assim, o momento mesmo que eu decidi que eu queria seguir a Cristo foi na crisma, com 14 anos, que eu ia receber ela. E aí, depois que acabou, eles chamaram a gente perguntaram quem sentiu no coração de se tornar catequista, de passar também Jesus para as pessoas. E como eu sempre quis, gente, a gente fez por 3 anos encontro vocacional para ser freira, porque, não sei, eu queria. E assim, lá também com a irmã Bernardina, lembrei, era bem espiritual, assim, e a gente cresceu um tanto espiritual, vamos dizer assim, na época que a gente virou catequista, e foi fazer o encontro vocacional. E assim, o primeiro ano meu de catequista, eu estava mais como auxiliar mesmo, então foi mais ou menos. Aí no segundo, que foi em 2016, como a Monique disse, eu comecei a ver vídeo cristão protestante por ser mais fácil de ensinar. E o primeiro foi do Israel Subirá, que era a oração do Pai Nosso. Aí ele explicava que era um modelo de oração e a importância de você saber exatamente o que você está orando. E aí eu gostei muito de devocional, porque eu falei, nossa, e assim, era cada dia um confronto. Sério, toda vez que eu via algum vídeo, aí chegou de Dizascope, e aí ele falou que essa passando pela graça, que chocada. Eu precisava contar isso para todo mundo. Aí eu falei isso para minha melhor amiga, que já tinha sido catequista também, ela ficou chocada também. Mas ela recebeu na hora, assim, também, sabe? Começou também a ver os devocionais que eu passava para ela. Aí eu falei, Monique, aí ela também começou a ver. Aí todo dia eu assistia, sabe, gente, esses devocionais. E todo dia era um confronto. Então eu gosto de falar assim, que o meu primeiro amor, ele foi um processo. Porque era toda vez, gente, que eu descobri, eu estava viciada em ficar assistindo devocional, vendo pregação. Aí
Nossa, eu gostava muito. E assim, eu podia ensinar a palavra verdadeira também na Crisma. Porque lá eu lembro que eu cheguei a falar que a salvação é pela graça. Aí, porque eu não sabia disso. Eu fui saber o significado da cruz vendo devocional na internet. Eu não sabia, eu fiquei muito chocada. Aí eu comentei assim com a minha mãe também, porque a minha mãe, ela era protestante já, mas ela deixava a gente na nossa, a gente conversava, tudo. Aí, deixa só eu pegar o fio da meada aqui de novo. Aí eu comecei a ver. E com a Bíblia, eu tive essa coisa assim de ter a Bíblia comigo. Eu nunca vou esquecer de uma pergunta que fizeram na minha crisma, que era assim: gente, se você fosse preso hoje, qual era o único objeto que você ia levar? Eu falei: a Bíblia, gente, porque sério, não ia ser celular nem nada. Porque porque assim, não sei, sempre que eu estava triste, desanimada, e mesmo antes de ter um entendimento melhor, eu recorri à Bíblia. E porque eu via, desde criança, assim, a gente foi criada no meio de oração, assim, tinha uma amiga da minha mãe que ela, sei lá, ela conseguia conversar com Deus através da Bíblia. Eu falei: gente, e ela é minha mãe. Eu falei: eu também quero isso, porque uma conversa obter resposta também, né, não é só falar. E eu queria isso também. Então, teve um dia na minha crisma que eles falaram sobre os dons do Espírito Santo. E eu queria muito discernimento. Eu falei, porque aí a gente não entende, né, a Bíblia. Eu queria super discernimento. Falei: Deus. Aí, gente, eu fiquei pedindo isso de 2014 até... Eu acho que eu só fui realmente começar assim, ter esse entendimento em 2017, assim. E foi aí que eu fui vendo que realmente Deus estava me dando aquele discernimento. Era só Deus e eu, sabe? Eu não precisava ficar pedindo para alguém me explicar, nem nada do tipo. Lógico que é bom, mas assim, eu conseguia entender, estava muito transparente para mim. E aí um dia eu contei para minha amiga que eu conseguia falar com Deus através da Bíblia, que Ele me revelava ela. Aí ela começou a pedir, né, também, mas um dia Deus falou comigo, Ele falou assim: tá, você vai dar minha palavra para as pessoas, mas você não vai saber o contexto. Aí eu fiquei tipo: tá, eu tenho que ler a Bíblia inteira. Só que na época eu tinha preguiça, assim, era... aquela coisa, Bíblia é enorme, eu ficava pensando assim. Aí, com esses devocionais, né, que eu ficava assistindo toda hora, aí tinha um da Yasmin Rizon, que ela dava um cronograma para ler a Bíblia inteira, em um ano. Aí, em 2019, foi a primeira vez que eu consegui ler inteira. Aí, na segunda vez, foi em 2020, eu consegui ler inteira também, aí foi... Só que foi melhor ainda, porque eu li anotando, e cada vez que eu lia, sabe, entendia mais, era outra coisa já que Deus mostrava. Nossa, é maravilhoso. Nessa época a gente estava fazendo leitura bíblica entre a gente também. Se Deus quiser, vou fazer de novo ano que vem. Mas assim, o que me atrapalhou, eu já conhecia o Senhor, já tinha tido experiências com Ele lá atrás. O que atrapalhou foi, como a Monique disse, eu disse isso uma vez para a Cris, ela riu muito, que é como se estivesse casada com a igreja. Eu até falei para ela: agora eu já sei como é que é se divorciar, porque foi muito difícil, sim, porque eu estava lá desde bebê, muitas pessoas dizem, né, que não tiveram encontro com Deus, mas eu tive, foi lá, e eu não queria sair por isso, mesmo sabendo, eu não fazia as práticas erradas já, eu não queria sair. E eu ficava tipo: gente, eu já sou batizada. Aí eu não queria sair pela questão da ceia e pela questão do batismo, porque eu sabia que se eu saísse, eu ia ter que me batizar de novo para poder receber, aí eu queria continuar recebendo. Mas aí eu fiquei nisso, gente, fiquei por muito tempo parada. Uma vez teve uma moça que foi orar para mim, ela até falou, sabe: é difícil quando a gente está lutando com Deus, né? E eu não tinha falado nada para ela, eu pensei: eu não estou lutando com Deus. Aí depois disso, né, gente, peraí. Então, aí em 2018 eu larguei a crisma, porque nunca estava fazendo um técnico também, eu não estava conseguindo conciliar tudo, e o outro porque, certas coisas, lógico que nem tudo é antibíblico que é ensinado lá, mas certas coisas, tipo Maria que leva seus pedidos a Deus, aí eu falei: ai meu Deus, eu não posso. Eu falei assim,
ensinar essas coisas. E embora eu quisesse ainda fazer coisas na igreja, não ia dar, porque uma hora eu ia ter que fazer alguma coisa que eu não acredito. Para ter noção, na oração do creio, eu pulava a parte do creio na Santa Igreja Católica. Aí eu estava achando aquilo horrível já. Aí eu fiquei assim muito tempo, anos mesmo, sem fazer nada na igreja. Eu só ia na missa, e era muito chato só ir na missa, sabe? A gente gosta de participar, né? E Deus daquele jeito, aí eu fazendo a cega, depois ai, gente, falo demais, mas aí então, aí eu fiquei só assim, indo na missa. Aí Deus ficava sempre falando comigo através da palavra, que Ele queria, sabe, relacionamento intenso, que Ele queria atitude. Aí eu ficava tipo, mas eu não sei o que é, ignorava. Aí, um dia, eu não gosto muito assim de estar recebendo oração, assim, por exemplo, de qualquer pessoa, porque antes via muita gente dando revelação falsa, aí eu não gosto. Aí, só que a minha irmã, um dia, do nada, gente, eu lembro do dia, esse ano, 14 de maio, deu um abatimento de espírito horrível em mim, eu fiquei muito mal do nada. Aí eu pedi para minha irmã mais velha e para o marido dela, se eles não faziam oração para mim, eles acharam até estranho, mas aí eu fui, e a minha irmã, esse dia eu nem retruquei nem nada, porque eu sabia que era Deus. Aí ela falou para mim, mas você sabe, está faltando uma coisa, você conhece o Senhor, tudo mais, você tem relacionamento com Ele, só que está faltando batismo. E como o irmão Diel disse, é uma ordenança. E essa parte eu queria pular, por acreditar e não querer sair de onde eu estava. Aí eu falei, esse dia eu estava tão mal, eu falei, eu vou. Aí ela ficou chocada, ela falou, ela não retrucou de volta, ela ficou tipo, aí eu falei, não, eu vou. Aí eu cheguei e já falei direto, minha mãe, olha aqui, eu vou batizar. Ela ficou chocada, ela falou assim, você tem certeza que você vai fazer isso? Aí ela, você não vai querer voltar para o Egito, né? Eu falei, não. Aí eu falei direto, ela falou assim, o que eu falo com a Elisa? Ela se lembra dela, né? Eu lembro que eu gostei muito dela, quando conheci. Aí ela falou, tá bom, eu falo com ela. Aí minha mãe chegou, ela quer batizar. Aí, porque a gente, como a Monique falou, a gente queria batizar logo, assim, tipo agora, assim, demorou muito, mas a gente queria, né? Eu falei, não. Aí, porque eu pensava muito antes mesmo, assim, eu já conheço o Senhor, aceitei ele há muitos anos atrás, não vou precisar, já sou batizada, por causa daquilo, mas não. Aí um dia minha amiga, gente, que é católica, ela falou pra mim, mas eu entendo, isso aí é quando você decide. Então, aí a gente foi super, ela e a minha irmã, assim, que me ajudou a realmente tomar essa decisão, que eu tava coisando muito atrás, assim, nossa, aí eu falei, Deus, vou obedecer, foi obedecer para depois entender. Aí, é isso, gente. E só mais uma coisa que eu esqueci de falar. Eu com a Lohane, a gente estava atrás de uma igreja que fosse bíblica mesmo, que não fosse uma igreja coaching, prosperidade, nada disso. A gente queria uma bíblica mesmo. E graças a Deus foi de primeira. Glória a Deus.